Minhas senhoras e meus senhores, em nome da Fundação Rui Cunha, uma palavra de agradecimento pela vossa presença neste ato, no ato que se seguirá, e também uma palavra de agradecimento muito especial à presença de 3 artistas connosco. É para mim um enorme, um grato prazer poder apresentar o artista plástico, a artista plástica doutora Teresa Portela, o doutor António Correia e, por último, o doutorando Ernesto Matos. Eu queria dizer que gostava de dizer algumas palavras objetivas sobre estas pessoas, mas é muito difícil. Acho que a amizade, como o amor, distorcem a nossa visão. E a amizade que tenho para com os 3 é tão grande que eu, por um lado, é-me difícil dizer algumas palavras. Mas, por outro, é muito fácil, porque estamos em Macau e quer estejamos em Macau, quer estejamos em Portugal, quer estejamos no Brasil, são figuras públicas. E, portanto, falar de figuras públicas é fácil. Falar da doutora Teresa Portela, do seu tempo de Macau, como uma causídica que aqui exerceu e depois que aqui desenvolveu a sua arte de artista plástica. Falar do doutor António Correia, que, para além de causídico, é o homem que eu sempre conhecia escrever e de qual conheço toda a sua obra, que é já enorme, e também das suas qualidades de gestor no Brasil, aqui, enfim, por todo lado, e em Portugal também, naturalmente. E do Ernesto, me permite tratá-lo assim, porque já somos amigos desde que começámos este processo, quando me foi apresentada a possibilidade de participarmos, darmos a colaboração possível da parte da Fundação neste livro. Tive o prazer de conhecer o Ernesto, que realmente, para além da sua simpatia, me impressionou pelo seu saber sobre o tema. E o seu saber sobre este tema da calçada portuguesa trouxe-nos o Ernesto até aqui, porque tenho a certeza que todos ficaremos mais ricos com aquilo que ele nos vai contar sobre a calçada portuguesa. Feitas estas apresentações e porque todos queremos despachar-nos, eu passaria a palavra ao Dr. António Correia. Muito obrigado. Uma primeira palavra de muito agradecimento, de muito afeto por todos e cada um de vós que tiveram a gentileza de estar aqui presentes. E se me permitem, o primus inter pares deste meu sentimento de afeto é o meu querido amigo Rui Cunha. Muito obrigado por esta amizade que tem quase 40 anos. E eu aprendi na vida o seguinte, um adágio bem popular. Se queres conhecer um amigo, faz um negócio com ele. Nós fizemos este negócio da CNC e continuamos a vida amigos, muito amigos, tantos anos depois. Isto traduz tudo. Traduz a grandeza de homem que ele é e como é que foi possível, depois disto tudo, mantermos este afeto, que é de afeto que estamos a tratar. Por outro lado, as pessoas que connosco fizeram a CNC, muitas delas estão aqui, algumas já não estão cá, mas surpreenderam-me até às lágrimas, porque houve quem me visse chorar, quando eu entrei aqui, antes de vocês cá estarem, inundado de flores, das nossas meninas, das nossas queridas meninas. Só uma palavra que traduz isto. É o amor que o tempo não consegue apagar. Depois disto, agradeço naturalmente ao pessoal do Dr. Rui Cunha, a todos, sensação, que trabalharam e muito para que isto fosse possível.
desde o professor António Conde e o meu querido amigo Tubal Gonçalves, a todos ao designer gráfico, a todos sem exceção, não o posso enumerar um a um, mas todos, mesmo todos, estão no meu coração, do meu afeto. Muito obrigado, e eu vou passar a dizer o que é que se vai seguir, que é para encurtar isto, para isto não se tornar maçador. O ponto alto deste evento não é a poesia, é o saber deste homem que está aqui, que nos vai falar sobre a calçada portuguesa. Temos aqui pessoas como o arquiteto Caldeira Cabral, temos o engenheiro Costa Antunes, que é responsável, um dos responsáveis pela introdução da calçada portuguesa em Macau, que fez o favor de vir aqui e estar connosco. Teremos muitas outras pessoas que sabem da calçada. Mas, de facto, o Ernesto Matos é um grande conhecedor do tema. Eu vou dizer-vos uma coisa. Eu conheci-o através de um pedido dele, que não me conhecia de parte nenhuma, para publicar um poema meu num livro que ele fez em 2010 sobre a calçada portuguesa em Macau. A partir daí é que se dá a nossa amizade. Já participei em várias obras com ele, inclusive aquele calhamaço que pesa 3 quilos que ali está, e agora este desafio que foi feito por ele, específico, em que a Teresa também participou com pinturas. E quero-vos dizer apenas isto. Eu nunca olhava para o chão. Nunca olhava para o chão. Do céu também não cai nada. Às vezes no chão a gente ainda encontra uma moedita esquecida. Mas a verdade é esta, este homem pôs-me a olhar para o chão. E porque me pôs a olhar para o chão, eu comecei, a pedido dele, a escrever sobre aquilo que eu via no chão. E vêem-se muitas coisas ao longo do dia ou da noite. Depende da luz. O grande pintor é o sol, mas também descobri que o neon também é um grande pintor nas noites. E o que eu proponho, depois da palestra do Ernesto, que é a parte interessante disto, eu vou ler uns poeminhas curtinhos, porque tudo isto foi feito em função da imagem que ele me dava e dos espaços que havia na página. Foi por isso que se recorre muita vez ao género haiku. É um tercetozinho que ali encaixa bem, mas foi essa a razão. E funcionámos muito bem. Portanto, eu combinei com ele que eu leria meia dúzia de poemas curtos. E, obviamente, que isto é calçada portuguesa em todo o mundo, mas eu tenho que falar da minha enorme paixão por esta terra. Faço muita questão de só ler poemas, 6, sobre Macau, inspirados em Macau, que vão ser projetados, alguns aqui, em inglês e em chinês. Eu vou ler em português, obviamente, que é para quem não seja falante da nossa língua e queira acompanhar, terá essa oportunidade de vir aqui atrás. E depois de eu dizer os poemazinhos, o grande mestre Fernando e meu amigo Salles Lopes vai fazer o carinho de dizer um poema inédito da sua autoria. Era isto que eu tinha para vos dizer e passo a palavra ao mestre Ernesto Matos. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. É com grande satisfação que estou aqui em Macau. Eu não posso deixar de agradecer à Fundação Rui Cunha e ao seu pessoal por todo este apoio que me deram ao longo destes meses. Muito obrigado por trazer cá a exposição. Eu nunca tinha cá trazido esta exposição a este território. Já cá tive algumas vezes, fez um levantamento exaustivo, fez um livro também sobre a calçada de Macau, mas muito obrigado. Também não posso deixar de agradecer à Fundação Oriente por me ter dado também o apoio em algumas viagens que eu tenho cá feito e obrigado também a vocês todos. Bem, o Dr. António Correia passou-me a bola, ou seja, passou-me a responsabilidade. A minha responsabilidade é também falar um pouco da calçada, mas também muito resumidamente dar uma espécie de uma visão geral à volta o que é isto de calçada portuguesa e onde é que ela está. A calçada portuguesa, como eu disse, quando o Dr. António Correia estava a falar, eu disse, não, isso não é bem assim. Quando disse, não vamos falar de poesia, mas vamos falar de calçada portuguesa. Não estaremos nós também a querer falar a mesma coisa. O que é que será a calçada portuguesa? Também não será uma poesia também através das pedras? Quando os nossos homens do passado, de Foscoa, desenhavam aqueles animais, os auroques, aqueles bisontes, aqueles bisontes, não, era mais aqueles animais na pedra,
também não quereriam estar a dizer qualquer coisa. Não é? E nós, quando fazemos também um simples desenho sugestivo, só o branco e preto, também não haverá algo dentro de nós, da nossa alma, que nós continuamos a querer transmitir valores culturais, e é isso que há dentro de nós. Eu fiz um périplo à volta do mundo, não foi só de uma vez, que é evidente que demorou mais de uma década. Tenho ido regularmente a alguns países, vai aqui e vem, e o que eu encontro e tento pesquisar através desta diáspora, pergunto: porquê é que vocês trazem calçada portuguesa para o Havaí? Porquê agora fizeram um investimento enorme para levar calçada para o Catar? Nas ilhas, os portugueses, porque é que foram a Angola, Moçambique, Santo Tomé e Príncipe, deixaram aqueles valores culturais do chão? Eu pergunto isso. Mas eles não conseguem responder. Porque não, mas nós somos portugueses, somos assim. Mas então qual é a diferença entre os portugueses e os estrangeiros? Assim, nós vamos para Paris, realmente vemos os Campos Elíseos, aquilo é uma beleza extraordinária. Vamos para Londres, tudo ajardinado, blá, blá, blá. Mas depois o chão é cinzento. Quer dizer, andamos sobre tão armado. Enquanto nós temos a possibilidade de andar sobre materiais geológicos de grande valor, o Portugal tem um dos bancos geológicos dos melhores do mundo, os calcários vidraços, muito bons, que depois dali há de haver aqui uma pessoa que vai nos partir uma pedra e vou tentar explicar porque é que a calçada é artística, porque é que se torna artística pela qualidade do seu vidraço, que é uma qualidade muito boa, e é esta alma que é dentro de nós. Quer dizer, nós sabemos receber os nossos amigos, os nossos visitantes, à nossa porta, um tapetezinho. E assim, mas porquê é que há? Porquê é que queremos receber que os outros povos não fazem isso? E é isso que é dentro dessa nossa gênese. Eu também sei-vos querer amassar muito, vou fazer aqui uma apresentação realmente de alguns minutos, vou trazer aqui alguns vídeos, para nós termos uma visão global do que é isto de calçada portuguesa e um pouco da história. Claro que a história não é assim de um momento para o outro, mas pronto, eu vou-vos passar aqui então. Estes são os dois livros que nós estamos agora aqui, vamos falar. Uma edição de 2016, Calçada Portuguesa no Mundo, Stellium des Contactis, ou seja, quando as estrelas contactam, quando as estrelas vêm do céu e quase que nos contactam. Quer dizer, nós não conseguimos ter calçada portuguesa sem haver luz, não é? Quer dizer, ou nem os materiais geológicos não estivessem cá fora. Ambos os livros são uma visão poética, não são livros puramente científicos. Claro que neste último de 2016 há alguma vertente também científica para explicar melhor e dar também uma visão de quem são os calceteiros, dar a imagem a essas pessoas que trabalham para nós, os arquitetos. Eu tenho aqui temos aqui o Carlos Marreiros, muito obrigado pela sua presença, Caldeiro Cabral também obrigado pela sua presença. São homens que deixaram uma marca e que se empenharam em também deixar algo, valor no chão, algo dentro de nós. O Lux Platearum também é uma visão muito poética de um grande escritor. O António Correia diz que é um escritor. Eu não acho que ele seja um escritor, eu acho que ele seja um grande escritor. É quase como aquela versão também que se usa em psicanálise, que é o cofre aberto. Este homem liberta energia, liberta poesia, que é uma forma extraordinária. Às vezes fala-se que os grandes escritores não são conhecidos na sua vida plena, mais tarde. Eu não sei se isso é bom ou se é mau, mas pronto, eu acho que o António Correia, infelizmente as pessoas não têm a noção da dimensão dele. Eu li os Contos de Mundo, de uma beleza antropológica sobre Macau, ou o Negola, contos lindíssimos, que deveriam fazer parte quase obrigatória da nossa literatura, o que se passou lá, e muito obrigado também pela sua participação. E então nós, não houve ninguém que convidou eu, não convidei o António Correia, ele me convidou a mim, avançámos para um projeto e nasceu Caminhos de Luz. Ora, e esta luz e esta beleza quase astrofísica, que nós temos as estrelas em pedras, mas essas estrelas em pedras nós só as conseguimos ver porque existe energia que vem das próprias estrelas, e é este jogo, esta ambiguidade de luz e pedras e seres humanos, que fazemos esta linguagem. Esta é aqui a volta que eu dei, provavelmente é capaz de haver mais. Agora no próximo mês vou ao Canadá, onde existe agora um país também tem a calçada portuguesa. Nos meus livros começo em Lisboa, vou à Europa, desço para a África, vou ao Médio Oriente, vou para Timor-Leste, Malásia, vou à China com Macau, com Pequim, com Xangai, e depois atravesso o Pacífico, onde se encontra a calçada portuguesa no Havaí, para São Francisco da Califórnia, para New York, depois deste Brasil, Ilha da Madeira, Açores, e termino-se novamente em Lisboa. Os meus livros são um pouco assim. O livro que o Lux Platearum, pronto, é uma miniatura, porque em 100 e poucas páginas não podíamos dar a volta ao mundo e muito extensivamente. Depois passar um vídeo de 3 minutos. Isto não tem som. Não tem som, que eu gostava que isto há aqui um problema com o som. Quem é que está atrás do som? Desculpem.
Este foi são 3 minutos do canal História que fez sobre a calçada portuguesa e algumas histórias. Pronto, eu cantei muita história, mas ele tinha 3 minutos e é histórias engraçadas, que é uma espécie de uma viagem. Mas e se dissermos que esta fotografia foi tirada no Havaí? Esta em Moçambique, e esta em Chile, ou ainda estas tiradas em Espanha e Catar, respectivamente? Sabia que a calçada portuguesa está presente nos 5 continentes? E que começou a espalhar-se pelo mundo graças a um negócio ilícito? Eis como o calcário se pode transformar em arte. Pancada após pancada, a pedra assume formas de padrões e desenhos que decoram ruas um pouco por todo o mundo. Calçada portuguesa é uma técnica do próprio desenho, com técnicas de partir a própria pedra. A calçada, digamos assim, calçada dura e pura, é pedras no chão. Isso todos os países fazem. Esta é a calçada portuguesa em todo o seu esplendor. Surge em meados do século XIX e inspira-se no mosaico italiano, que é feito com vidro, cerâmica e outros materiais nobres. São utilizados materiais da própria região, retirados aqui da zona de Lisboa, os calcários, os basaltos, e é esse aproveitamento que se vai construir as calçadas à nossa maneira. É um desenho singelo, muito mais simples, só através do branco e do preto, e isto caracteriza a própria definição de calçada portuguesa. Em 1842, o governador de Armas do Castelo de São Jorge, tenente Eusébio Pinheiro Furtado, manda calcetar algumas ruas adjacentes ao monumento. O trabalho é feito por prisioneiros. Foi um sucesso enorme, porque as próprias lamas e as próprias águas drenavam com facilidade, a sujidade deixava de ser um problema. A partir daí, é apresentado o projeto à Câmara Municipal de Lisboa para pavimentar a principal praça alfacinha, que era a Praça do Rossio. O desenho da ondulação que tantas vezes inspira a calçada portuguesa bebe inspiração num quadro italiano. Em 1895, a calçada portuguesa chega a Barcelona graças a uma fraude. Um homem de negócios espanhol afirma ter comprado os direitos de utilização da patente a um comerciante português. O alcaide acredita e a calçada portuguesa consegue pela primeira vez ultrapassar as fronteiras nacionais. Foi uma forma fácil de ganhar dinheiro por um comerciante. Não se pode ressuscitar o termo de calçada portuguesa, já que não existe um inventor específico para esta técnica de pavimentar o chão. Em 1900, é a vez de Paris acolher a calçada portuguesa, por alturas da Exposição Universal que marca o início do século. Aos poucos vai-se espalhando pelos 4 cantos do mundo e já marca presença em 17 países. Quando há um português, há um pouco de mar, dentro da nossa ancestralidade, e também há um pouco de pedra, porque estas ondas da calçada portuguesa são mar e são pedra, e são a nossa própria identidade. Somos nós. A calçada portuguesa somos nós. Espalhada pelos 5 continentes, é arte viva. É a embaixadora de um país que não se limita às suas fronteiras. Pronto, e foi uma espécie de uma apresentação, uma mini apresentação do que eu agora vou resumir e vou tentar ser o mais rápido possível. Nós começamos por Portugal e vamos agora começar. Aqui está as gravuras rupestres, pré-históricas também existentes em Portugal. Este transmitir de valores através da pedra, que hoje também continuamos, mas de uma outra forma, através de pedras brancas e pretas. Aqui está também um e outro. Não é capaz de não haver muita diferença. Os touros em Santarém e a tourada e toda esta cultura que ainda existe. Dom João II foi o primeiro rei, um dos reis portugues, o primeiro a interessar-se pelo pavimento. Ou seja, nós estamos em plena época dos descobrimentos, Lisboa precisava de um bom pavimento e então iniciou-se a Rua Novos Mercadores. Foi feita a Rua Novos Mercadores e o próprio rei, Dom João II, manda que pavimentar essa avenida, a principal a Rua de Lisboa, fosse pavimentada com pedra para receber as grandes mercadorias que vinham por aí. Ele próprio manda fazer à escala, a Rua Novos Mercadores, à escala 1/6, para depois dizer onde é que estavam as lojas, mas que toda ela fosse pavimentada com a melhor pedra que houvesse. Muita da pedra de Lisboa partia-se com facilidade, que eram os calcários, mandou inclusivamente vir pedra do Porto e de Viana do Castelo. Pronto, um rei já empenhado em que houvesse ruas bem pavimentadas.
que está a Rua Nova dos Mercadores, onde apontavam os gravadores, os olhares, toda essa riqueza, adornado de um lado do outro com belos edifícios, aqui se juntam todos os comerciantes, vinham todas as partes do mundo, e era importante que havia já um bom pavimento. A Lisboa medieval. Nós, nos descobrimentos, quando íamos por aí fora, o caso de São Tomé e Príncipe, as fortalezas que eram lá edificadas, muita da pedra era levada também através de lastro dos barcos, descarregada, e reparem, já na metodologia de fazer a calçada, já com uma determinada forma, com que as pedras não se desagradassem umas das outras, já com uma certa metodologia de encaixar. Temos aqui também Cabo Verde, a fortaleza de São Real São Filipe, reparem, já estes risquinhos quadrados era uma forma, já uma metodologia também e uma técnica. A calçada portuguesa não nasce em 1848, como se diz, foi o Eusébio Cândido Furtado que manda fazer na cadeia do Castelo São Jorge e depois o Rossio. Claro que existiam elementos, ligações já religiosas, que faziam estrelas de 8 pontas à porta das pequenas igrejas. Depois, até o pós-terremoto de 1755, aliás, havia 3 terremotos ali muito perto uns dos outros, e muitos dos proprietários de casas mandavam fazer uma estrelinha de 8 pontas no chão, ou seja, uma espécie de uma crença religiosa, uma estrela mariana. Reparem agora, até o próprio Papa hoje em dia tem um símbolo também com 8 pontas, também já a crença religiosa também já aplicada do chão, antes da grande dimensão da calçada portuguesa que nós vamos depois, já no século XIX, ver no Rossio. O Hospital Real de Todos os Santos, em Lisboa, onde está o Rossio, eu fiz um levantamento da Praça de Figueira, antes do Parque de Estacionamento que lá estava. Reparem já a metodologia da pedra. Claro que isto não é calçada portuguesa, é pedra, mas estão a ver já a necessidade de fazer pedra com boa qualidade para os animais e para as carroças passarem. Depois do terremoto de 1755, realmente, vai destruir Lisboa. E depois vários visitantes estrangeiros, eles dizem que o mal transitório foi transformado num bem permanente. Todas as novas ruas são construídas em Lisboa em substituição das velhas. São espaçosas, regulares e bem pavimentadas, com passeios largos. Pois pacientes, como nas ruas de Londres, as casas são grandes. Ou seja, já havia uma metodologia de fazer, pós-terremoto, havia a separação entre passeios e ruas normais, ruas para os animais e para as carroças, e já passeios para os pacientes, já havia essa definição de fazer. Então temos em 1848, ou seja, 1846, 42, o próprio comandante Eusébio Furtado era um conhecedor das artes romanas. Ele, através dos seus presos, uma metodologia de incentivar o trabalho dos prisioneiros, punha não só a partir de pedra, quase como castigo, mas também depois aplicá-la no chão. Esta forma também já de zigue-zague é a primeira construção em grande escala, que nós mais tarde iremos chamar calçada portuguesa. Calçada portuguesa até é um termo já do século XX. Inicialmente era chamada calçada mosaico. O Castelo São Jorge, vocês provavelmente nunca ouviram assim, porque isto foi um trabalho já de 1940. Porque o Castelo São Jorge, tal como as ameias e as muralhas, foi uma construção a partir de 1940 do Estado Novo para integrar a exposição do mundo português. Mas reparem como é que o Castelo São Jorge era quase indefinido aquelas muralhas. Então é aí que nasce a primeira calçada. Em 1946, então, é aplicado o próprio desenho, este desenho já inspirado, depois, como vocês viram no filme, de um quadro da cidade de Siena. Reparem a bandeira e o padrão, que há quem diga, quem diga que aquele desenho era original português, pronto, esse já era romano. Toda a grande parte da influência também da calçada portuguesa acaba por vir também dos italianos, e nós vamos fazer também um mosaico, mas uma calçada em bruto, quer dizer, mas é uma espécie de uma imitação, o querer chegar aos italianos e aos romanos com a tecela, mas nós somos mais abrutalhados com os materiais que nós temos. Vamos fazer também desenhos, pronto, mas mais singelos, mas em grande escala, mas tínhamos que simplificar aos pequenos, não contendo a definição. Aqui estão os padrões, e atualmente nas bandeiras das festas que eles lá têm, com aquela onda que depois nós mais tarde vamos chamar o Mar Largo, que já também elementos decorativos com a onda interior. É terminada a 31 de dezembro de 1849, nasce esta bela, uma das mais belas praças do mundo na altura, que depois vai influenciar todo o mundo e todo o mundo português. Todas as cidades portuguesas vão ter essa influência, e com um trabalho belíssimo. A expressão Mar Largo é uma expressão do quarto canto da estrofe 66, que ele diz que tomou mais a conquista do Mar Largo, ou seja, também uma alusão aos descobrimentos portugueses, porque nós, quando ímos por esse mundo fora, tivemos que atravessar quase meio oceano. Nós, antes de descobrirmos o Brasil, tivemos que nos ir ao encontro das Ilhas dos Açores, para nos afastarmos do Golfo da Guiné, e então há quem diga que, ao afastarmos tanto, fomos descobrir o Brasil. Portanto, essa é esta noção do Mar Largo, esta grande dimensão de mar, que depois nós temos o orgulho de ser nós. Lisboa começa a crescer e é necessário algumas pedreiras e material dessa pedra.
Marquês de Pombal, essa é uma imagem, penso que também bastante antiga, penso que dos anos 30, e reparem, onde está agora a estufa fria e aquela zona do Parque Eduardo VII, era realmente um grande lago onde estariam muitas vezes os materiais. É a própria expressão de estufa de São Sebastião da Pedreira, porque era ali uma grande pedreira que havia naquela zona onde era extraído muito basalto. Reparem, Lisboa começa a crescer, começam a ser necessário cada vez mais pedra, e então anda aqui ia buscar aqui as pedras das redondezas. Primeiro os basaltos e os liós brancos, e depois o calcário negro e a Mãe Martins. A tal história que se falou há bocado, um comerciante português vai vender os direitos à Espanha, e então um comerciante de Barcelona compra os direitos e faz uma experiência onde tinha havido a Expo Universal de 1888, que depois agora já não existe lá, mas também fez aqui está, as laterais, e depois também uma zona que chamava-se os Três Candeeiros, que é com um desenho também já elaborado, muito bonito. Este desenho é o desenho que também passei ali, que é a exposição 1900. Depois de Barcelona, vai para uma exposição universal de 1900 em Paris, e este é o desenho, não há fotografias, não há gravuras desse tempo, mas ainda existe o desenho original que irá representar Portugal no pavilhão Paris. A seguir a Paris, 1905. Por onde é que a calçada vai? Alguém conhece esta imagem aqui? Manaus. Vai para Manaus. E então é aí, antes do Rio de Janeiro, vai para Manaus. É uma experiência também. O Rossio vai ser uma cópia, muitas influências. Muitas cidades vão se influenciar, muitos portugueses vão por esse mundo fora, vão se influenciar no grande sucesso da Praça do Rossio, e começam a fazer aqui em Manaus, que depois irá em 1906 para o Rio de Janeiro. Mas primeiro vai este grande esforço titânico para decorar a volta do... Pois, e além do Oceano Atlântico, tinha que fazer 2.000 km por entre os rios. Quando nós falamos da calçada portuguesa e desta nossa alma, é o esforço titânico que nós levamos pedra para todo o mundo, quer dizer, não é propriamente um aviãozinho que na altura lá ia. Calceteiros da época, já da Liberdade. A Liberdade é também em construção, reparem, a pedra muitas vezes era partida no próprio local, era um trabalho árduo, ainda hoje continua a ser um trabalho árduo, por isso é que está em decadência. E agora aqui um filme muito engraçado, também uma coisa muito rara, que é, nós ainda vimos nos anos 40 os calceteiros no Rio de Janeiro. E repara-se como é que os homens trabalhavam, como é que eles partiam a pedra no próprio local. Here, art and popular science have united with industry to produce the world's most unusual and picturesque pavement. The so-called everlasting hills are moved in little chunks to make the mosaics on which the shod and unshod of Rio's people go their different ways. As ferromagnesium varies in granite, its color varies to contrast with basic black and white stones. The idea, like Brazil's language, came from Portugal. But Lisbon itself can show no sidewalks to match the intricate beauty of Rio's. E vamos passar, pronto, aqui, para a pedra a partir no próprio local. Muitas vezes tem a vantagem, é o caso que às vezes não acontece quando a pedra de Portugal vem aqui para Macau, porque ela nos contentores, os vincos vão partindo, e quando os vincos vão partindo acaba por a pedra não ser tão unida. Há anos atrás eles partiam a pedra no local, a pedra ficava perfeita, e eles até diziam, a pedra que eu parto não cabe uma mortalha de tabaco, ou seja, a pedra está tão unida que não cabia uma mortalha de tabaco. Portanto, acaba por ser também uma calçada bem feita, ou seja, depois irá nascer a calçada artística. Viana do Castelo também já com uma influência da calçada, em Vila Real de Santo António, todo o país começa a ter influências. E depois aqui há uma outra fase que eu às vezes digo na minha tese. Há várias fases da calçada portuguesa. O nascimento em 1848, em grande escala, depois uma outra fase dos anos 40, ou seja, o Estado Novo acaba por também tirar proveito desta arte de fazer pedra e exige uma grande qualidade nos seus desenhos. 1940, aqui está, o desenho é de grande qualidade e aqui nasce a calçada artística, um outro tema que até aí era a calçada mosaico e depois acaba por também criar a calçada artística, de grande qualidade, já quase como se fossem puzzles. Aqui está um desenho que lá está, há quem diga que querem tirar porque é um elemento, dizem que é do Estado Novo, há quem diga que querem tirar este elemento, o que é uma pena. Reparem, o pormenor da pedra é quase como se fossem puzzles, e em toda a volta as próprias estrelas têm assinaturas dos calceteiros, que é de uma beleza que infelizmente hoje em dia já não se faz muito, nem as próprias entidades autárquicas exigem essa qualidade às calçadas que nós temos. Reparem, pormenores da calçada que muitas vezes passam perdidos entre nós, e na pedra da calçada existem lá elementos. Além de nós vermos dois desenhos idênticos, a própria construção do próprio desenho tem mensagens lá no meio.
Aqui está também. Alguns destes estão lá perdidos, tipo assinaturas. Esta é uma calçada em Lisboa, uma calçada relativamente mal feita. Pronto, é quase que os peixes espalhar pedras. Está lá o desenho, mas também às vezes a edificação não é assim muito boa. Esta é uma vista através de um drone, que é a capa do livro comigo e com o Dr. António Correia. Também a beleza também, aqui ainda uma beleza clássica, que depois, a partir de 1998, com as vésperas 98, vai haver também uma revolução no desenho. Artistas plásticos são convidados a desenhar para a cidade e então extravasam o clássico e nascem obras muito bonitas. Mas até aqui as caravelas e o florão têm sido sempre um elemento clássico que acompanhava também, não só Lisboa, também, mas como algumas colónias. A utilização da calçada também dentro de espaços comerciais, neste caso o Metropolitano de Lisboa. Um novo conceito, já o viu-se a fazer calçada numa parede, também um conceito já mais recente. Aí está, os novos artistas plásticos a convidar para fazer calçada de uma outra maneira. E agora aqui a extração de pedra. Já existe tanta quantidade, vai-se buscar pedra na zona de Fátima, onde existe um dos melhores bancos calcários do mundo, onde praticamente toda a calçada de branca vem desta região. Aqui está alguns calceiros. Eu gostava de convidar agora aqui uma coisa muito rápida, o Fernando Simões, que além de ser um grande calceiro, é também um artista plástico, a partir de uma pedra da calçada, se não te importa, e nota-se como é que os calcários são diferentes dos basaltos. Os basaltos são impossíveis de partir com facilidade, e os calcários são fáceis de partir. E aí nascer a calçada artística, tal como... Pronto, isto é um martelo, como a gente viu ali, é um martelo de bico. Qual é a função deste bico? É que este bico é para marcar a pedra e a gente faz o que quer com a pedra. Pronto, isto no malheto, que eram aquelas 5 fases que a gente viu aqui, marca isto e agora corta. Pronto, fazemos o que quiser, pronto, fazemos basicamente o que quisermos. Inclusivamente aqui um coração. Pois, pronto, e esta é só uma pedra com 5 faces. Eu agora vou aqui fazer uma brincadeira. E aqui nesta calçada portuguesa artística, ou seja, a grande qualidade, porque o calceteiro tem a noção da pedra, o espaço que está em falta, e ele vai construir a calçada para aquele espaço. Ou seja, como uma expressão também aqui do Fernando Simões, ele diz, a calçada portuguesa, a verdadeira, é feita nas palmas da mão do calceteiro, e não daquelas pedras, já vêm todas cortadinhas, encaixam-nos, isso é arrumador de pedras. Não, mas uma calçada portuguesa, e espero que agora o património da humanidade tenha atenção, não fazer pedras por pedras, mas também que haja certos valores e uma dignificação a estes próprios homens. São pessoas tão habituadas, quer dizer, é isso. Às vezes calha bem, outras vezes não calha. Ok. Está aqui. Eu conheci o Fernando Simões em 1999, convidei cá a primeira vez a Macau. Dizia-se à boca cheia que os calçadeiros andavam aqui e diziam, nós andamos aqui a trabalhar, isto aqui para o ano vai arrebentar tudo e os chineses não querem mais calçada. Continuaram a fazer calçada com uma qualidade extraordinária. Hoje andamos aqui sobre as nossas calçadas de Macau com uma beleza fantástica e bem preservado. Outras técnicas de fazer calçada, reparem, os pormenores, isto é tudo partido à mão, não são máquinas que fazem, também o trabalho laborioso. Aqui está o malhete, que a pedra é partida como se fosse quase um puzzle, devesse ser construído. Tudo feito à mão e, portanto, aí não há outra forma. Tem a ver com a vertente do próprio calceteiro. As assinaturas que nós encontramos algumas por todo o mundo. Aqui no Templo da Amá temos lá uma cruz de Cristo, temos lá um símbolozinho também. Ali no Cuniano também temos lá um símbolozinho de uma assinatura muito engraçada. Também é uma forma de dar expressão a esses calceteiros e eles mostrarem-se o que é que eles próprios fizeram e onde é que eles estão. A cruz de Cristo, que era muito usual aqui há uns anos. Aqui está também elementos bem laboriosos de executar a calçada. Isto não é pedras no chão, isto não é espalhar pedras no chão, isto não são arrumadores de pedras, isto é a classe
os próprios calceteiros serem eles próprios artistas e terem gosto pela pedra. Quando um calceteiro faz um coraçãozinho, isto não é só um coraçãozinho de pedra, isto é um amor que os próprios calceteiros têm à pedra. Aqui está, pormenores, com a pedra rosa, que é uma pedra também vem da zona de Ferreiras, agora há muita já pedra que vem do Brasil, mas esta era uma pedra do Alentejo. A extração de pedra preta, antigamente usava-se os basaltos da região de Lisboa, agora os basaltos são muito difíceis de partir e não executam boa calçada, vão-se buscar a zona também de Fátima, da Alcântara da Serra, é onde está o banco de calcário preto. Isto é calcário, não é basalto. Parte também com facilidade e dá trabalhos muito bonitos. A questão também aqui, muito rapidamente, os moldes em madeira ou outros materiais mais recentes. Posto o molde, pedras brancas à volta, tira o molde e então encaixa assim, desta forma. Aqui estão os desenhos mais contemporâneos na Expo 98, que é aqui os desenhos, neste caso eram os monstros marinhos vistos de uma dimensão diferente e não aquela clássica. Isto aqui o lado clássico ainda de Lisboa. Aqui está, isto chama-se o Rocio Olivais, é um artista que também fez, ultrapassou-se o mar largo, ultrapassou-se as ondas clássicas daquele do Rocio e extravasaram-se aqui um ciclo de ondas que vão umas em cima das outras, que é utilizado já na Expo 98. Já é os artistas plásticos a inovarem também os desenhos da própria calçada. A calçada também como elemento arquitetónico, aqui nesse caso na Avenida do Cadáver em Lisboa, que pode ser calçada também em grande escala, com segurança. A calçada dentro dos centros comerciais também utilizada e vitrificada, que dá uma beleza extraordinária. Aqui está também um trabalho. Onde é que será este trabalho? Isto é um tapete. Onde é que será? Qual será a zona dos tapetes em Portugal? Pronto, aí está, Arraiolos. Tapete lindíssimo, já assim filmado, assim, as 3 pancadas, para vocês verem a dimensão, e acho que merece a pena. Aí está os tapetes. É esta coisa que nós portugueses recebemos a calçada, recebemos as pessoas com tapetes, seja de pedra, seja de... A cidade do Porto também com elementos tradicionais da cidade do Porto, que foram todos levantados com o arquiteto César Vieira na Praça da Avenida da Liberdade. Foram lá postos, só um exemplozinho lá numa rua escondida. Que está elementos tradicionais. Uma outra forma de fazer calçada, também já a imitação, isto não é calçada portuguesa, mas também isto é um bocado também já árabe. Os árabes também já faziam estes desenhos e é uma espécie também calçada portuguesa, mas adaptada às pedras existentes. Repara o pormenor. Isto também é um bocado o granadino. Lá em Granada também faziam este tipo de calçada. Um grande trabalho que os calceteiros que fizeram em grande do heroísmo. Reparem, não sei se vocês reparam neste desenho, notam alguma diferença neste tipo de desenhos? Ou seja, eu vou-vos... nos Açores, como a base, os grandes materiais são os basaltos, os negros, os passeios são a negro e o desenho é a branco. É precisamente ao contrário. Aqui está a base a preta e depois o desenho de menor dimensão a branco. Mais trabalhos lindíssimos também de calçada que se pode edificar. Reparem a posição das pedras e não pôr lá pedras por pôr, mas ter o cuidado de partir pedra uma a uma para encaixar. Isto é um trabalho laborioso e de muito amor. Esta é a imagem que acabou por ser um selo do CTT, uma imagem minha, também muito bonita, também dos Açores. A orientação, onde é que está o norte, onde é que nós estamos. Isto também tem a ver com um lado psicológico da nossa identidade. A questão da religiosidade também, novamente, posta nas velas em São Jorge. Reparem, os anjos e as igrejas e esta grande ligação. São Jorge e o Dragão, também a comunicação. Aqui está também uma praça muito lindíssima, também já com alguns anos, espero que não se degrade nos Açores. Reparem, a base negra e o desenho a branco. Acabou também por si também num pacotinho de açúcar da Delta aqui em 2016. A calçada portuguesa, na continuação do urbanismo dentro de um lago da própria cidade, também não há limite para a calçada. Há pessoas, mas a calçada tem limites, pode-se pôr, não, pode-se pôr nas paredes, pode-se pôr onde quiser, e dá trabalhos muito bonitos. Aí a onda solta-se também do mar largo e faz um outro tipo de onda também muito bonita. Reparem, também não há aqui no VAR, outro, um desenho geométrico também na Ponta Delgada. Angra do Heroísmo, que é a cidade património. Eu gosto muito desta fotografia porque é a ilha mais pequena de Portugal, do arquipélago dos Açores. E diz muito para mim que é a Ilha do Corvo, uma ilha com poucos habitantes. Uma ilha só tem praticamente uma ruazinha ali de acesso. E eles mesmo assim dizem bem-vindo às pessoas. São poucas pessoas que lá vão. E mesmo assim eles dizem bem-vindo com pedras da calçada. Assim, sejam bem-vindos. Uma ilha pequenininha e este amor que é pela calçada. Novamente nos Açores, aqui está a base. Também o desenho já é um desenho já mais contemporâneo. A base também é preta. Novamente a base preta e o símbolozinho, o cinzel também aqui é. Novamente a base preta, também lá eu fiz um livro, um levantamento dos mosaicos da calçada portuguesa. E é uma história muito engraçada, porque lá todas as casinhas têm à porta um tapete
com pedra seixo-rolado branca e seixo-rolado preta. Mas como é que o seixo-rolado branco chega aqui? Se o seixo-rolado é uma pedra de basalto e anda a rolar pelo mar, como é que o seixo branco chega aqui? E é uma história engraçada, ou seja, a pedra branca ia para os Açores em grandes quantidades, em blocos muito grandes, para fazer cal. Eles coziam o calcário e faziam cal. A pedra que não prestava, mandavam-no para o mar. Ao fim de alguns anos, esta pedra pequenininha de rolar, ficava o seixo rolado branco. E é assim que lhe fizeram uma série de mosaicos que vocês vão ver aqui. É o seixo, o rolado, que não é muito fácil de ver, a branco. As portas da Ilha Graciosa, eu fiz o levantamento antes que se perca, já estão a ficar deteriorados. Aqui está, aqui um miradorzinho com todos os banquinhos, todos com estes desenhos. Até a própria também história da presença da Pan American a passar na Ilha do Faial, a ligação também local das baleias, da pesca que lá havia. Esta é uma situação muito engraçada também de Castelo Branco. E assim, mas de onde é que surgiu estes galos? Isto, ou seja, no Estado Novo, o Salazar manda vir tecedeiras da Índia e para ajudar a fazer aquelas colchas e, entretanto, elas trazem alguns motivos também indianos que fazem a ligação com Portugal. E então esta miscelânea de cultura, de desenho já do galo e da tradição e das flores. E agora vamos aqui para iniciar o Brasil. Não é a ordem cronológica, mas pronto, é para ser mais rápido. Aqui está. Em 1906 a calçada portuguesa vai para o Rio de Janeiro. Reparem como é que as ondas são. Esta beirinha de quem conhece o Rio de Janeiro, vê. Agora as ondas são completamente diferentes, porque agora aqui eram transversais e depois mais tarde, nos anos 70, com o Burle Marx, vão passar a ser longitudinais. Isto é para os anos 20. Já nos anos 30, já as ondas, a Bahia já tem a onda em toda a continuidade, longitudinal, reparem, mas ainda é muito estreito. E agora aqui uma coisa muito engraçada que eu vos peço para vocês terem paciência, onde é que aqui haverá a calçada portuguesa? Passar, peço desculpa, mas reparem, então isto é a própria mão do Walt Disney, digamos assim, desenhada, que houve uma ligação dentro do Walt Disney e o Rio de Janeiro, também uma forma provavelmente política dos Estados Unidos se ligar ao Brasil, e então o próprio Walt Disney inspira-se nas ondas do Rio de Janeiro para fazer um belíssimo desenho animado, e que é um sucesso extraordinário já nos anos 40. Mas reparem, o valor que o calçadão vai ter para a humanidade, hoje em dia fala-se no calçadão, o Brasil é o calçadão, o Rio de Janeiro é o calçadão e não há outra coisa. Quer dizer, todo o merchandising à volta, os Jogos Olímpicos, etc., é o calçadão que lá está. Inclusive, eu vou-vos mostrar aqui à frente uma imagem em Alicante, e também com as ondas do Rossio, onde lá fazer a investigação, eles foram-se investigar nas ondas do Rio de Janeiro. Ora, nós, os portugueses, fomos o inventor, entre aspas, fomos os proporcionadores dessa cultura. Agora, todos os países do mundo vão se basear, mas é nas ondas do calçadão do Rio de Janeiro, que é um sucesso extraordinário. Do Pão de Açúcar, vimos o nosso primeiro panorama deslumbrante. Ali estava a Copacabana. A falar que eles vão se inspirar. O Corcovado, com a estátua do Cristo Redentor, as ruas da cidade e os seus cafés ao ar livre. Tudo isso era o ambiente que procurávamos. As calçadas de mosaico, para nós estrangeiros, foi motivo de grande curiosidade. Repare, a equipa do próprio Walt Disney que inspiraram-se, e a grande curiosidade que era o pavimento. Já nos anos 70, a intervenção também do Burle Marx, também no interior, ele vai buscar motivos também da arte indígena brasileira, para meter motivos aqui já nesta zona interior, que é um trabalho lindíssimo. Aqui está também, isto é uma imagem dos anos 60, mas repare como isso já foi feito.
anos 70, e todo o interior bem, já com uma dimensão, já que ultrapassa o colonialismo português do desenho e da onda, mas também já uma ligação também já cultural, já própria da brasileira, novamente, Copacabana. O merchandising à volta, quer dizer, existem milhares de coisas, no livro grande vocês podem ver o merchandising que eu descobri à volta das ondas de Copacabana, uma coisa extraordinária. Até os lenços que vocês verem, aqui um São Sebastião, que é um elemento de um grafite, estão a ver, quer dizer, quase foi crucificado e depois os próprios calções já são calçada, quer dizer, o amor que existe pelo calçadão. Eles tiraram, penso que 1,5 metro para fazer uma ciclovia e a população revoltou-se. Vocês vão tirar 1,5 metro ao calçadão, por favor não façam isso, mas depois eles acabaram por fazer, mas a calçada continua lá, mas está a ver, tiraram 1,5 metro. O próprio McDonald's fez um bonequinho de um filme que é o Rio. O que é que lá está na pandeireta? As ondas na própria TAM. Um desenho, nas comemorações dos 450 anos da chegada dos portugueses ao Rio de Janeiro, faz um próprio avião decorado com as ondas da calçada. Isto é extraordinário, e esta vontade pelo amor ao calçadão, coisa que nós levamos, e pronto, mas é como aos filhos. Os filhos têm crescem e depois fazem a vida deles e nós ficamos e eles continuam. Outro pormenor também de Ipanema, também já um trabalho, penso que é do Burle Marx, não do Burle Marx não, isso é do Oscar Niemeyer, também um trabalho muito bonito, que faz um padrão complementar à zona de Campinas, na altura do café, também a presença de Campinas faz uns desenhos extraordinários. Por toda a cidade existem uma espécie de andorinhas, que a legislação diz, a legislação da altura do Prefeitura diz, todas as ruas são desenhadas com este tipo de padrão, e era um padrão próprio, que se chamou Revoada de Andorinhas. Já em Campinas, também os centros comerciais já são com motivos já indígenas, também mais recentes. A calçada extravasar também o lado clássico e a continuar, reparem, por menor já dentro do centro comercial vitrificado, mas a cultura da calçada continua sempre lá. Um trabalho também muito antigo em São Paulo, que é de uma dimensão enorme, só com vários fotografias, deve ter para aí uns 70 metros de comprimento, só com várias dimensões que se consegue. A dimensão da calçada neste parque, o Parque da Independência, em São Paulo. Aqui está também em Florianópolis, a questão, ou seja, a arquitetura, as sombras dos próprios edifícios projetadas na calçada, que dá efeitos lindíssimos. Santa Catarina também é uma espécie também de imitação de Copacabana. Um outro estilo de ondas também em Niterói, do outro lado do Rio de Janeiro, também com uma beleza e com as calçadas. Os brasileiros acabam por definir a calçada quase como para Madrid, a Avenida de Portugal, uma avenida com 1.400 metros, com motivos de uma cerejaria, isto é de uma dimensão também muito grande. Aqui está o tal trabalho de Alicante, que eles inspiraram-se nas ondas do Rio de Janeiro para fazer a calçada portuguesa. Isto é uma praça muito histórica. E não, mas nós vimos isto no Rio de Janeiro. Também, mas fomos nós portugueses que vamos para o Rio de Janeiro, mas eles já não ligam Portugal nem o Rio, é o Rio de Janeiro. Aí está os elementos também de lá das azeitonas, também já com a ligação lá para a Planada da Espanha, é onde se chama aquilo. 1928, a exposição do mundo português, o pavilhão de Portugal, levava já calçadinha portuguesa. Gibraltar já da Inglaterra, também uma zona muito turística também já com calçada. Mas para a Bélgica, um trabalho promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, um trabalho muito mau, foi pedras no chão. Eu estive lá há pouco tempo, já estão as pedras todas levantadas. Eu acho que isso também é uma imagem da calçada portuguesa. Se nós quisermos levar a calçada portuguesa, a levar a património da humanidade, temos de ter atenção a fazer as coisas bem feitas, porque são pedras no chão levantarem todas ao fim de um mês, para mais taqueados e dar uma má imagem. Este aqui é um pequeno filme, tudo cheio de buracos. Fomos que eu passei, depois já ninguém levava para aquilo. Ainda eu andei lá com uma vassourinha a apanhar essa, porque estava tudo sujo. Essa não era fazer, esta não está a fazer. Pois já que também não é só fazer filhos, há que também tratar deles. Reparem, isto foi só um exemplo. Cabo Verde. A cultura também já cabo-verdiana, ao serviço também da calçada portuguesa. Já, mesmo na altura dos portugueses, dava-se já a oportunidade aos artistas plásticos para fazer calçada. Aqui está ainda um exemplo na altura, como é que eles faziam a calçada. Ainda partiam a pedra a bloco. Isto é na praia. Na praia não, no sal. Mas, entretanto, esta é a pedra local. Este calcário é um calcário muito poroso, não é vidraço. E ao fim dos anos que eu passei lá, praticamente o branco e o preto já não se notavam, porque o preto é muito macio e a umidade estragou. 1940, Salazar, onde é que é isto? Tarrafal. O próprio Salazar, para o Estado Novo, manda fazer a calçada portuguesa. Ou seja, vocês presos, vocês estão a sofrer, mas tem uma calçadinha. Sei também por isso, um trabalho também promovido com calçados da Câmara Municipal de Lisboa, pedras no chão. Este trabalho já não existe, porque não houve recuperação, foi toda a vida.
e um desenho também muito singelo, fazer calçada só com uma coisinha dessa, pá, não sei, mas eu não mando nada. Angola, trabalhos lindíssimos já. Nos anos 60 já havia um desenho contemporâneo, pá, e a liberdade de fazer desenhos no Lobito e em Benguela, onde há trabalhos de um valor extraordinário, e as pedras ainda se mantêm. Pronto, há alguns problemas das raízes, mas estão a ver. Toda a Benguela é uma cidade turística de uma beleza extraordinária. Estamos a passar rapidamente. Olha, Moçambique, já aqui a cultura macua dos Maconde do norte de Moçambique, também já aplicada no chão. Eu tinha estado aqui há uns anos também lá em Moçambique e dei uma palestra lá para vários calceiros que lá estavam a aprender e eu senti que eles me viam quase como novamente este português quer outra vez fazer uma nova colonização. Senti eles afastarem-se assim, disse, falei sobre a história da calçada portuguesa, mas disse, atenção que a calçada portuguesa não tem que ser desenhos de Portugal. Vocês podem aplicar a calçada portuguesa, tem vantagem de limpeza urbana, materiais geológicos aqui, fáceis e baratos, e vocês podem aplicar os próprios desenhos locais, a vossa tradição. Pois sim, assim está bem. E por que não? Isto foi uma Universidade do Porto que fez uma colaboração, que levou para lá a pedra, e os alunos da escola, com influência penso que dos Macuas, não foi dos Macuas do Norte. É um desenho muito bonito. Aqui está um senhor, um porteiro que lá estava, mas acabou por ficar também quase o contraste cinzelo, quase preto e branco. A Ilha de Moçambique, um trabalho muito bonito deixado por portugueses, mas está praticamente ao abandono, já está quase todo destruído, e os portugueses também não, é como era um desenho de uma beleza extraordinária, mas está tudo cheio de relva, pedras soltas. Eles também não têm capacidade, nós portugueses provavelmente também somos capazes de não ter dinheiro para lá ir recuperar aquilo, e eu fui lá aqui há uns anos, antes que se perca tudo, tentei registrar algumas coisas. Já uma sequência de um menino a passar sobre a calçada portuguesa descalço, também a beleza de Moçambique. Vamos para o Catar, um trabalho muito recente. Está aqui o Fernando Simões, também aqui deste lado, fizeram um trabalho, um investimento e depois uma qualidade muito boa de partir a pedra. Aí está. Exatamente. Aí está, a pedra de calçada portuguesa é pedra partida à mão e não aplicar pedras no chão como hoje em dia se faz. A pedra já vem mais ou menos, pega na pedra e mete. Isto é que é o valor da calçada portuguesa e isto é que devia ser preservado e não dar formação a arrumadores de pedras. Um desenho de influência também, influência árabe. Aqui está, é uma das imagens que está aqui no cartaz. Também lá os outros davam a fazer uma espécie de um cimentinho para as pedras não se aguentarem. Estados Unidos da América, começamos aqui em New York, os restaurantes portugueses, porque há uma certa legislação nos Estados Unidos, não é muito fácil encontrar os calcários nas ruas, porque o calcário é uma pedra que pode haver pessoas que se escorreguem, e a legislação dos Estados Unidos não é propriamente fácil. Se alguém escorrega, alguma coisa, teve algum responsável, pode haver situações, mas é dentro das casas portuguesas, um largo em Fall River, Bristol. Este foi um artista, que é um artista plástico contemporâneo também do Vils, que é o Rico, ele dá aulas na Universidade da Califórnia, que acabou também esta imagem por sair num selo. Eu vendi os direitos da imagem ao CTT, mas o Rico ficou muito aborrecido, porque eles na composição do selo meteram lá uma caravela, e aquele é o motivo dos índios americanos. Em todos os arredores existem motivos também, tal como o Burro Marx fez no Rio de Janeiro, e ele aqui em São Francisco fez os motivos também dos índios. Mas ter uma caravela e tal, não sei o que, não gostei nada da caravela sempre, mas a caravela, e essa composição do selo foi os designers gráficos do CTT, não fui eu apenas cedi as imagens. Aqui está também a diáspora, a Hayward, na Califórnia, perto de São Francisco, a 50 km de São Francisco. A ligação também entre duas minações, entre Faro e Hayward. De um lado está Hayward e do outro lado Faro. A eliminação também de duas cidades. Honolulu, o investimento também dos anos 70, de levar a pedra para o outro lado do mundo e deixar qualquer coisa de nosso, a nossa Cruz Cristo e a orientação, trabalho. Estou instalado na igreja, agora disseram-me que este terreno vai ser vendido, provavelmente este trabalho vai ter que ser levantado. Vamos lá ver agora a consciência das pessoas se levanta ou não, que é o único presente que querem lá vai e do outro lado do mundo, que acho que é importante preservar. Na Índia, há uma situação muito engraçada na Índia. Na Índia eu não encontrei calçada portuguesa como nós conhecemos hoje com os basaltos, mas há uma situação da diáspora muito engraçada, que é assim, nós vemos ali é restos de louça. E a louça que se partia nas viagens, louça que vinha da China, etc., a louça que se partia fazia um comércio dessa louça para aplicar nos corredores e dentro das casas das pessoas. Ou seja, uma maneira empírica, nós temos calçada portuguesa, mas com materiais, acabam por ser materiais nobres, que era resto das louças que se partiam durante as viagens e dentro das casas em Goa, vê-se motivos muito bonitos e eu espero que não se percam de vez. Dentro de um hotel em Cavo Lucim, também muito perto de Beijing, a Malásia.
É engraçado como este aqui é uma réplica à escala, 1 por 1, de uma réplica de uma caravela portuguesa. Alguém sabe quem é que foi o Malaca? Sabe o nome desta caravela? La Flora de la Mar. Na altura nós estávamos sobre espanhóis, por isso o nome em espanhol. Mas repara, eles dizem que foi La Flora de la Mar, com o Afonso Albuquerque. O Afonso Albuquerque fez a maior pilhagem de sempre, com 600 toneladas, e a caravela saiu de lá, mas afundou no Estreito de Malaca. Há quem diga que sabem onde está, há quem diga que não sabem, mas quando a descobrirem vai ser o maior achado arqueológico. Mas mesmo assim, sendo nós uns grandes piratas, eles fizeram uma réplica à escala de 1 por 1 e com calçada portuguesa lá. O turismo de Macau, promover Macau, também já com calçada portuguesa verdadeira, que vamos também encontrar mais tarde em Xangai, pelo arquiteto Carlos Marreiros. Macau, promover calçada portuguesa, promover Macau e não promover Portugal. Timor Leste, um trabalho que eu até acabo por não ter vergonha. Este foi o desenho original da Escola Superior de Arquitetura de Lisboa, que depois lá não resultou e estava tudo muito sujo. Pronto, levaram homens calçadeiros a fazer 15 mil quilómetros para pôr simplesmente esta cruz, pôr pedras no chão todas mal postas. Eu acho que foi uma pena o investimento que se fez e deixaram um mau trabalho, que agora está praticamente tudo levantado à frente do cemitério de Santa Cruz. Agora entramos na China, Pequim, aqui dentro da Embaixada de Portugal, feita lá por um colaborador, com pedra local, que chama-se pedra de gelo quebrado. Eu gosto muito desta fotografia porque há a possibilidade, mas nós vemos ali uma caravela portuguesa. Não temos lá a ver caravela nenhuma. Então nós temos a ver a base de uma caravela com uma sampana. Ou seja, esta ligação de duas culturas, numa só. As próprias ondas vão se elevando e vão se transformando em gaivotas. É um trabalho que para mim também me diz muito. Xangai, um trabalho do arquiteto Carlos Marreiros, com muito bonito. Novamente, as ondas da promover Macau, um trabalho também. E este investimento, enquanto o pavilhão de Portugal não tinha nada alusivo às pedras, e a Ponte Macau, que leva a calçada portuguesa também a promover, e fez muito bem. Aqui está o Carlos Marreiros, aqui está o desenho que ele nos deu à volta de um coelho lindíssimo que lá estava, e no próprio interior, que aquilo era uma espécie de uma espiral que ia subindo, as próprias laterais tinham motivos da calçada portuguesa, até o próprio tapete era com motivos da calçada. Hong Kong, aqui mesmo ao lado, na ilha de Lantau, um trabalho também extraordinário, de um empreendimento, penso que é inglês, tudo com calçada portuguesa, um trabalho extraordinário. E agora aqui o nosso amigo vai falar sobre as memórias de pedras acordadas. Memória de pedras acordadas, em cada palmo de chão que piso como quem beija, lábios salgados de paixão. Peregrino de ruas e vielas, não quero que ninguém veja minhas lágrimas de emoção. Obrigado. Até muito. Obrigado. O hotel MGM também com uma calçada interior muito bonita, também com uma série de ondas, com réplicas de edifícios portugueses, também novamente o investimento português e da imagem portuguesa aqui presente e não o esquecimento. Peregrino já leu, foi a continuação daquela poesia. E esta fotografia tirei de cima de um edifício que lá está com umas varandas cá em baixo, dá um efeito muito engraçado. Também um trabalho do arquiteto Caldeira Cabral, que iniciou também as calçadas em larga escala por aqui. Eu acho que estas pessoas merecem todo o nosso respeito, o investimento português, e mais que ninguém, porque já que eu estou a estudar e a investigar, mais que ninguém eles sabem o porquê. Se calhar não é fácil dizer o porquê de levar a pedra da calçada. Se há só a parte económica, mas eu acho que há muito mais do que a parte económica. E muitas vezes está dentro de nós empiricamente, mas há algo mais que nós queremos transmitir. Aqui está o Caldeira Cabral, mais o Nelo, que nós também fez a calçada e também teve no Qatar. Pormenores de alguns aqui no Largo de São Domingos, as estrelas, os pequenos pormenores que muitas vezes estão lá escondidos e nós não nos apercebemos. A questão já da cultura já chinesa, também na questão dos leques e aplicada à calçada. Muitas vezes encontra-se também o Feng Shui aplicado na calçada portuguesa, ou Feng Shui, certa ligação, a orientação dos próprios desenhos, também já com uma cultura muito mais avançada quase que a portuguesa, mas com umas orientações muito boas e há que ter atenção. Aqui acho que para mim é um dos melhores trabalhos do mundo. Um dos melhores trabalhos do mundo está aqui no Jardim de Camões. Eu não sei se aquilo se vai perder, se não. A execução já foi feita por calceteiros chineses. Há vários países que querem fazer calçadas, já só querem calceteiros chineses, macaenses, já não querem calceteiros portugueses. Não sei se é só por motivos económicos, também porque eles já alcançaram um nível de qualidade de fazer calçada muito boa. Se vocês estão aqui mesmo ao lado, reparem na questão da pedra. Esta fotografia não representa muito bem, mas há a pedra vários tons, da pedra negra, cinza e a pedra branca também várias cores. E agora
O António Correia? Escrevi o seguinte: filhos do povo, rudes marinheiros, que não deram ouvidos aos presságios do velho do Restelo, e aventureiros se fizeram ao mar, onde os naufrágios tantas vezes ficavam por contar. A pedra vos saúda, e o poeta que vos cantou não cessa de lembrar que a Ilha dos Amores não foi meta, mas incentivo apenas para sonhar um mundo novo, sempre por achar. Muito obrigado. E ainda o Dr. António Correia diz que a calçada não é poesia. Ah, não, vamos falar de calçada, não vamos falar de poesia. Eu acho que a própria calçada, já ela em si, a construção da própria calçada já é uma poesia em si. Quer dizer, tal como os homens pré-históricos faziam ali um auroca gravado na pedra, isso também acaba por ser poesia, mas uma poesia que há dentro de nós. É a questão de que colocamos a nossa alma, a nossa vivência, em termos antropológicos, acaba a ser muito importante. Imagino que a nossa civilização acabava e daqui uns extraterrestres iam ver esta imagem. Para os gajos pré-históricos, fizeram lá uns gajos e não sei o quê, os bonequinhos de descobrimento. Aqui, novamente, temos aqui no Jardim do Senado, de uma beleza, muitas vezes só através de uma escada que a gente consegue ter a noção verdadeira do próprio desenho. Isto são os 10 cantos dos Lusíadas, desenhados pelo Lima de Freitas, e o Lima de Freitas não era fácil. Não era um pintor fácil, ele desenhava a pena com um rigor extraordinário e aqui eles conseguiram manter uma boa parte do traço. Reparem, debaixo daquele chapéu que lá está em cima, um chapéu de sol, tem várias tonalidades de pedra preta e não só apenas pedra branca e preta, mas o cuidado foi já feito por calceteiros chineses. Esta fotografia está uma ideia que está ali. Eu gosto muito desta imagem, embora em alguns países árabes, o caso também eu expus na Malásia e em Marrocos, eles não me deixaram pôr esta imagem, mas esta imagem diz muito. Eu sei, pá, está ali umas gajas, não sei o quê, muito boa. Mas é porque eu não vejo nessa vertente. Claro que é. Repara, isto aqui é uma espécie, nós estamos a falar desta interculturalidade. Nós estamos na China, do outro lado do mundo, estamos sob umas brasileiras que andavam a promover o samba do Brasil e do outro lado do mundo, sob calçada portuguesa. Esta Portugalidade, esta interculturalidade, esta lusofonia é precisamente isto, esta ligação e não o afastamento. E eu vejo muito esta fotografia por este triângulo de cultura. Uma imagem também, aqui do Alcenado, mas também já o do reflexo da água e às vezes... Quando este livro chama Lux Platearum, quando eu quero falar a luz, não é a luz à toa, porque assim, não existe calçada sem luz. E nós podemos extrair da luz muita coisa. E agora o António Correia também vai falar vai fazer um poema, o que é que são flores? São flores que muitas vezes estão desenhadas no chão. E é assim, se são flores ou estrelas, pouco importa. Eu gosto de vê-las assim, pétreas, sorrindo no chão, com o fulgor de um sol a arder. Já que a vida é tão breve, que ao menos elas sejam imortais e humílimas fiquem nesse enlevo de se julgarem iguais. É quem as esculpiu na mão, as plantou e regou com suor, nelas deixando a luz maior do seu coração a bater. A questão da luz e das sombras, já vejo os efeitos que se faz, das pessoas a passar, porque não existem calçadas sem a gente passar nelas. Muitas vezes a gente esquece, as pessoas tiram fotografias às calçadas, mas acho que as calçadas também têm que ser pisadas. E quanto mais elas são pisadas, mais elas ficam. Uma vez disse uma palestra em Xangai que referi que as calçadas portuguesas muitas vezes são museus a céus abertos 24 horas para nós usufruirmos. E quando nós vamos ao Louvre ou vamos a um museu, nós temos que estar afastados não sei quantos metros das pinturas. Por favor, não te chegues aí, porque a própria respiração faz mal. A calçada portuguesa são museus, como dizem, 24 horas abertos, e digam assim, quanto mais vocês pisarem estas calçadas, estas obras de arte, mais elas ficam brilhantes. Pisem-nas, por favor, andem em cima delas. É o caso que os vidraços têm uma característica, têm muito sílex no meio dos calcários, e quando elas são muito pisadas, ficam polidas e dão uma beleza. Por isso é também a importância dos nossos calcários vidraços. António Correia. Isso é um grande poema de amor. É por Macau, como é óbvio. Não me digas nada, amor. Deixa-me encher os olhos com a luz e o legume e com os cheiros todos que são teus e de mais ninguém. Eu juro por Deus, pelo meu e os demais que te abençoam tão bem, que te amo. E amo tanto
que só me sinto bem a percorrer anónimo o secro santo labirinto da tua pele. Peso o ciúme de te saber impura, mas mesmo assim és minha, porque é madura esta paixão que dura e dura e dura, chama olímpica presa no coração. Obrigado. Eu gostava de ter esta liberdade de falar, mas esta capacidade de falar, mas eu não tenho. Às vezes como fotógrafo, também como alguma formação em fotojornalismo, às vezes nas conferências dizia assim, eu por favor, eu não vos posso trazer umas fotografias em vez de falar. Às vezes preferia. Aqui um trabalho também aqui da Praça Ferreira do Amaral, penso que é a Praça Ferreira do Amaral, que acabou por ser num selo do CTT e num pacote de açúcar. O CTT saiu, o selo do CTT saiu primeiro. Eu, novamente, não interferi na parte de design gráfico. Aquela imagem é a mesma imagem. Eu acho que aquilo nem é calçada, nem é Macau. Mas pronto, eu também aí não tive nada a ver. Mas depois um bocado vi a situação e disse, tenho que me redimir daquela imagem. E depois quando me convidaram para fazer 20 pacotes de açúcar da Delta, pronto, depois aquela imagem na íntegra, já que o selo saiu mal, por favor, ao menos que se veja a imagem na íntegra no pacote de açúcar. Mais um poema de Bacaus, no livro conjuga melhor a imagem com o poema. Ponto de encontro, chão sagrado, Babel de rostos plurais e o gesto a ser uma língua a mais. O passado, nas pedras labrado, é um legado cristão. E quem vem tem seus deuses ou não, mas tanto lhes faz, porque assume a condição de ser romeiro de paz. A calçada portuguesa também muitas vezes no meio das ruas, das estradas também, já com uma pedra um bocadinho maior, mas aguenta-se, ela sendo bem feita, aguenta perfeitamente os carros e as viaturas por cima. Este está também um exemplo. Ou, novamente a cultura também local, através da calçada portuguesa. Não, a calçada não tem que ser desenhos de Portugal, aqui está também a cultura oriental também aplicada no chão. Foi-se tempos de Mangais. Isso tem a ver com as imagens que há ali na calçada, onde era antigamente o mar. E havia ali mangais, havia as garças. Foi-se o tempo dos mangais e das garças na Bahia. O neon alumia muito mais que a luz do dia. Novos tempos, outros sinais, a serenidade a que se foi no último voo da garça que riscou o azul e ainda me dói. Na pedra que não disfarce um toque de nostalgia desse tempo em que havia marés banhando esta praça. E ainda continua a dizer que a calçada não é poética e a poética não é calçada. António Correia, por favor. Novamente aqui está uma calçada também com um elemento também já de uma fonte dentro. Não há limite, eu acho que não há que ter medo. Mas a calçada depois, quer dizer, a calçada derrete-se. Não, a calçada não se derrete. Não há que ter medo, não há que utilizar a calçada debaixo da água, nas paredes, na arquitetura. Eu acho que há que promover. E agora o último poema do António O último Correia. que tem a ver com o noturno, exatamente o neon a iluminar a calçada, que me inspirou o seguinte, e com este termino, para passar a palavra ao poeta Fernando Saulo Lopes, no século de seguida. Partitura do sonho rendilhado de luzes, onde o sonho se prolonga. Na tua pele eu ouço o som de um gongo que convida ao silêncio abençoado. Nunca serás em mim a noite escura, mas a música dela, quando a alma com amor se enternece e se acalma, nessa sonora luz que em ti procura. Não, vou passar uma imagem da Teresa. Está bem, então agora o Saulo Lopes, faz favor. E depois passa. Quero agradecer o convite que me foi feito por António Correia para vir dizer aqui um poema a esta interessante reunião e de coisas tão interessantes que falámos aqui. Conhecemos há muito tempo, coisa que não acontece com o nosso amigo Ernesto Matos, que fomos apresentados ainda há pouco. De qualquer forma, até parece que conversámos e muito. E já se vai ver porquê.
este original está relacionado com a pedra. E é dedicado ao amigo António Correia, à sua esposa, ao meu amigo, todos os que estão aqui. Vento, mar, pedra. Foi a vontade feita vento que nos levou pelas cristalinas águas a acrescentar mundo grande ao pequeno mundo de então. Uma vontade rija quanto a pedra, essa pedra que de tudo foi lastro. A pedra que pavimentou mares, abafando a dor dos náufragos, a pedra que se fez cruz em campas vazias para que a memória não morresse. A pedra preciosa, semipreciosa, encostada no ouro do Brasil, custódia Corpus Christi, redentora das misérias de um povo faminto de pão e de um rei luxúria faminto de riquezas. De pedra é por vezes o coração quando do amor está ausente, ou da areca, marcando gentes que, unidas pelo mar, por aqui, onde uma fachada de pedra era alto do tempo, peregrinaram. As pedras que calçaram o mundo, ainda não calçada polida, mas laje tosca de lastro, que tudo foram. Palácios, casebres, manjedouras, pedras de altar, pelourinhos, pias batismais de gentes de todas as cores, pedra memorial de defuntos coroados, para o reino dos homens ou para o reino de Deus. A pedra pisada por calçados ou descalços, pedaços de calcário, granito, basalto, que contam histórias de todas as cores no branco da festa, da tristeza negra da sua ausência. A nossa história, pois que somos nós. Somos vento, mar e pedra. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Agora vamos passar aqui uma pessoa muito especial, que é a Teresa Portela, que faz umas pinturas. Eu assisto. Quando a Teresa é chinesa, para ter esta paciência, eu não sei como é que ela consegue ter uma coisa magnífica, quase como um costeiro, partir pedra a pedra, só que ela desenha pedra a pedra e não faz assim só um risco branco e preto, mas pedra a pedra, e esta paciência que eu admiro muito, e obrigado também por ter participado, deixar de ter participado com as suas imagens nos nossos livros. E é também um grande orgulho de estar aqui consigo, também uma pessoa muito, muito amiga e muito, muito valiosa, que vocês podem ver aqui este conjunto de imagens. Esta imagem está ali presente, e é uma imagem de uma dimensão extraordinária, que é toda a calçada, desde a calçada amarela e preta, desde a questão das ondas, o próprio calceteiro, o farol que reflete, mas eu não quero falar eu pela autora, por favor. Bom, depois de já tanto se ter falado de pedras, ter visto filmes, ter ouvido poemas, chegou a vez da pintora, que foi tão influenciada, que ouviu tanta coisa sobre pedras, que um dia fez um desenho sobre Macau e que foi, talvez, longe demais numa pequena tela. Mas aquela ideia de querer pôr e mais isto, e mais aquele pormenor, e mais aquele outro... Eu, se ainda estivesse a pôr pormenores, eu ainda hoje não tinha acabado este quadro. Porque, para mim, é como eu costumo dizer, se ainda estiver em pé, postigos, janelas, portas, prédios, mesmo a cair, eu conheço os de olhos fechados, porque eu tenho tal correado quase há 40 anos esta pequena terra. E, portanto, eu dela tenho pintado à minha maneira, ao meu jeito, e este agora foi o último. Misturar, ali, também está ali fora, misturar a arte chinesa dos laicis com as pedras da calçada. Portanto, é um amor, é uma paciência, que é outra visão, a visão da pintora das pedras da calçada. Não tenho mais nada para vos dizer. Aconselho-vos agora a darem uma voltinha, a verem.
Se não conseguirem ver hoje tudo, têm amanhã o dia todo também para ver ainda. E pronto. Muito obrigada mais uma vez por terem estado aqui. Mais uma vez obrigada pela vossa presença e pelo amor a Macau. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aos palestrantes. E agora convidamos realmente a assistir à exposição e algumas bebidas que ali estão à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.